Então, eu chamei essa aula 0 de intuição, bobagem e bases matemáticas. Aí vou tentar falar sobre todos esses assuntos mencionados no título. Para começar, eu queria mostrar para vocês uma imagem que provavelmente alguém de vocês já conhece. É uma imagem de uma placa xadrez com um cilindro e 2 quadradinhos marcados A e B. Se eu for perguntar para vocês se a cor desses quadradinhos é igual, a resposta imediata que vem na nossa cabeça é que sim. Que não. Desculpa. Que não. O quadradinho A é bem mais escuro do que o quadradinho B. Quem já viu essa imagem? Tem alguém? Henrique. Então, não fala para ninguém. Então, tudo bem. Quem já viu, você vai entender agora. Você já sabe o que vai acontecer agora. Mas então, essa resposta aqui vem imediatamente. A gente não parou para pensar se as cores de A e B são iguais ou não. A resposta já está pronta de primeira. A gente olhou para a imagem e já tem a resposta. Agora eu vou fazer outra pergunta. Não relacionada a essa imagem. Completamente diferente. Qual que é o valor de seno dessa expressão aqui? Agora, para responder essa questão, a gente vai demorar. Primeiramente, tem que somar. Depois tem que calcular o raiz quadrado da soma. Depois, lembrar as propriedades de seno. E aí, depois, a gente vai poder dar a resposta. Nada de imediato. Qual é a diferença entre essas duas coisas? A resposta que a gente dá para a imagem, no caso da imagem, é resposta intuitiva. A gente usa a nossa experiência anterior, a experiência de reconhecimento das imagens, que permite dar resposta na hora, sem qualquer análise específica. Já no caso desse seno, a gente precisa parar para pensar para chegar na resposta. O interessante é que a resposta para essa imagem é incorreta. Quem já viu essa imagem sabe, né? Que a resposta é incorreta. As cores desses dois quadradinhos, na verdade, são iguais. E isso dá para ver simplesmente apagando parte das coisas. Apagando, 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 e aí, agora dá para ver que a cor é a mesma. Então, a resposta intuitiva, a resposta imediata, é falsa. Mas é baseada na nossa percepção dos objetos tridimensionais, na nossa experiência dos objetos tridimensionais, que nos fala que a cor do quadradinho B deve ser mais branco do que a cor do quadradinho A. Aí, nós não temos intuição, experiência para tratar dos senos, aqui nós precisamos de parar para pensar. Tem outras questões que são ou envolvem o mesmo tipo de problema, ou a mesma situação. Por exemplo, imagine que você precisa fazer a escolha dessas. A escolha entre duas opções. Você precisa escolher a opção mais atraente. Ou 98% de ganhar 520 mil, ou 100% de chance de ganhar 500 mil. Na maioria da gente, vai imediatamente escolher a segunda opção, sem parar para pensar. Enquanto isso, se você fazer o cálculo que a gente vai aprender
não nesse curso, mas no curso de introdução à probabilidade estatística, você vai saber, você vai aprender que a resposta matematicamente correta é essa aqui. Por quê? Porque, em média, fazendo as escolhas desse tipo, você vai ganhar mais. Nesse sentido, a primeira opção é melhor do que a segunda opção, porque você ganha mais. O que é importante é que nós, de novo, vemos a situação quando uma escolha intuitiva, que é rápida, ela é emocional, ela não exige nenhum esforço e não exige tempo para ser feita, ela é diferente da resposta que é baseada em cálculo matemático. E isso representa a situação geral do funcionamento do nosso cérebro, que é a seguinte: nós temos, digamos assim, dois sistemas de pensar. Eu roubei esse slide no Google, só achei um slide em espanhol, mas acredito que a maioria do que está escrito aqui é suficientemente compreensível. Não é nada pior do que o meu português. Então, nós temos dois sistemas. Um sistema de pensamento rápido e outro sistema de pensamento devagar, ou despacio em espanhol. E o sistema rápido é aquele sistema que corresponde ao pensamento intuitivo, emocional, prático, que a gente não para pensar e já vem com a resposta pronta, sem analisar a situação. E o sistema devagar é aquele sistema que trata as coisas de maneira racional, lógica, estruturado, de pensamento analítico. E isso justamente as coisas que nós vemos nesses exemplos, né? Aqui nós analisamos a imagem, isso é um processamento das imagens 3D que é incompreensível para computadores. Ainda temos captcha de passar se você roubou ou não, que é baseada em análise das imagens. E isso, a nossa experiência de vida cotidiana, ajuda a dar resposta imediata, enquanto a análise matemática exige um cálculo, um processamento dos dados analítico que demora muito mais tempo, porque é um processo específico para cada um dos problemas específicos. Portanto, um sistema funciona muito rápido, outro sistema funciona muito devagar, e como nós acabamos de ver, o pensamento rápido, em muitos casos, leva à resposta incorreta. Essa resposta é baseada na nossa intuição, na nossa experiência, mas pode acontecer que essa resposta é incorreta. Em muitos casos, essa resposta vai ser correta, e assim a gente consiga sobreviver, mais ou menos, porque se a gente for parar para pensar em toda situação na nossa vida, a gente nunca ia conseguir fazer nada. Mas ainda assim, nós precisamos sempre lembrar que esse sistema do pensamento rápido é propenso de dar respostas incorretas. Um dos exemplos de respostas incorretas mais propensas é estereótipo. Todo negro é bandido. É um dos exemplos mais simples possíveis do sistema 1. A sua experiência é tal, você tira uma dedução, tira uma resolução de alguma questão, sem pensar das particularidades dessa pessoa específica. Você baseia a sua opinião dessa pessoa em seu conhecimento, que não é conhecimento, na verdade, é preconceito, sobre as pessoas de algum certo tipo, sem analisar essa pessoa específica. Porque essa análise dessa pessoa específica seria o processo do sistema 2. Você vai ter que raciocinar qual que é a qualidade dessa pessoa, etc. Todas as questões possíveis relacionadas à pessoa específica. Então, essa separação de dois
sistemas, é muito importante para a gente. Eu não estou falando para a gente de ser humano, que é muito importante para ser humano, mas também é importante para a gente no sentido das nossas aulas. Porque eu vou tentar convencer vocês que nós precisamos, todo mundo, independentemente de ser de humanas ou de exatas, todo mundo precisa desenvolver o sistema 2 de pensamento devagar, de pensamento analítico, e também precisa saber, lembrar e dar conta do que o seu sistema 1 do pensamento rápido falha. Isso não é um problema falhar. O problema é esquecer que você pode falhar. Todo mundo falha no sentido do sistema 1. Na verdade, no sistema 2 também a gente sempre, não que sempre, mas a gente costuma fazer cálculos errados, cometer erros. Isso tudo é normal. Não é normal esquecer que o ser humano é propenso de cometer erros. Você sempre tem que lembrar que é possível e corrigir as suas ações, verificar de novo, provar e basear todas as suas decisões, o máximo possível, em correção de erro, digamos assim, né? Nessa separação dos nossos jeitos de pensar em dois sistemas, é baseado uma lei bem divertida, que vem pelo nome de Brandolini. Ela foi formulada em inglês, portanto, eu estou colocando aqui a versão em inglês, mas também a versão em português, que fala o seguinte. Ela também é chamada, conhecida de princípio de assimetria da besteira, ou de bobagem, como eu coloquei no título dessa aula. A quantidade de energia necessária para refutar uma besteira é uma ordem de magnitude maior do que para produzi-la. Em outras palavras, mentir é mais fácil do que desmentir. Exige menos esforço do que desmentir. Chutar uma mentira, inventar uma coisa aleatória é fácil, não precisa de nenhum esforço. Mas desmentir, provar que é falso, já exige um pensamento analítico que faz parte do sistema 2, portanto, exige tempo e exige esforço. O que é muito importante também dessa separação do nosso raciocínio em duas partes é que essa parte aqui, o pensamento devagar, exige esforço. Esse esforço é igual a esforço físico. Ele gasta energia. Você não pode correr mais de, 2 quilômetros. Não tem mais força para correr. Você tem que se forçar para correr. A mesma coisa acontece com o raciocínio analítico, com o funcionamento do sistema 2. Você tem que fazer um esforço. É um esforço mesmo. Se você, quando você senta para abordar um problema matemático, por exemplo, ou físico, ou de engenharia, ou de programação, qualquer coisa que exija funcionamento do sistema 2, você gasta energia. Você faz esforço e gasta energia. Isso é muito importante de entender e estar preparado. A aprendizagem de matemática não vai vir de graça, digamos assim. Vai ter que fazer o esforço. Umas pessoas precisam de fazer mais esforço, outras menos. Mas todo mundo faz um esforço. Não tem como escapar. Então, não ficam com medo ou não ficam desanimados se o primeiro exercício do teste diagnóstico, por exemplo, ou o segundo ou terceiro exercício desse teste, vai exigir mais esforço do que esperado. É meio que normal. Mas o outro lado importante dessa comparação com o esforço físico é o seguinte:
Nossas habilidades físicas, por exemplo, de correr, de levantar peso, a gente pode treinar. Se você treinar 2 meses, você pode correr até a maratona. Se você focar no treinamento. A mesma coisa acontece com o raciocínio analítico, com matemática em geral. Todo mundo pode treinar esse tipo de pensamento, esse tipo de funcionamento do nosso cérebro. Vai ser relativamente lento, mas todo mundo pode fazer isso. Não existe uma única pessoa, pelo menos aqui na faculdade, na universidade, UFABC, que não é capaz de aprender matemática. Outra coisa que matemática em si, você pode achar que não vai precisar na sua vida depois da universidade. Mas como eu vou mostrar para vocês nos exemplos a seguir, o pensamento analítico é importante para todo cidadão, para toda pessoa na nossa sociedade. Então, vamos voltar para besteiras. Então, para desmentir as besteiras, você precisa muito mais esforço do que a produzi-las. Vamos dar os exemplos dessas besteiras. Ou bobagens. Então, imagina você encontra numa mídia uma notícia sobre uma série recente de HBO, por exemplo, que não tinha um único ator negro. O que você vai pensar sobre os atores dessa série, os produtores, o canal? Você vai pensar mal, né? Que a sua emoção vai ser de raiva, de repúdio. Você talvez vai buscar ação contra esse canal, dependendo da sua posicionamento sociopolítico. Mas vamos analisar um pouquinho sobre esse caso, sobre essa série. Acontece que essa série é Chernobyl. Alguém assistiu? Nunca ouviu dizer? Essa série é sobre a União Soviética no ano 1986. E na União Soviética praticamente não teve negro algum. Sei lá, teve uns, 5 por o inteiro da União Soviética. O problema é que a sua emoção já está aqui. Ela veio muito mais rápido do que a análise da situação real. Ah, não tem negro, é horrível, é preconceito. Mas deveria ter? Não. Mas para combater essa emoção que você já obteve na primeira lida do título da notícia, você precisa muito mais esforço do que para chegar nessa emoção. Aí, você pode chamar esse tipo de besteira como besteira emocional. Ou bobagem. Agora, vamos ver um outro exemplo. É um gráfico do governo brasileiro que mostra uns dados. Então, pela análise gráfica dessa imagem, nós vamos ver, e isso é muito, muito rápido, não exige nenhum esforço de novo, para chegar nessa conclusão, que aquele índice que está representado aqui, no julho, era bem menor do que no março. Se pensar um pouquinho, você vai chegar na conclusão que deve ser uns, 5 ou 6 vezes menor do que no março. Muito menor. Várias vezes menor do que no março. E isso é conclusão muito rápida, porque ela não analisa nenhum dado. Ela só compara as imagens. Mas vamos ver quais são os números
E os números são um pouco diferentes. Aí no julho era 5,30 e no março era 6%. Sim, tem a diferença. Só que a diferença não é em 5 vezes. É um pouquinho. 20%, um pouco mais. Não, 20 não. 10%. Um pouco mais de 10%. Mas a sua impressão já está aqui. Julho era bem melhor do que março, abril e fevereiro. O que é isso? Isso não é uma mentira, né? O Planalto não mentiu nessa imagem. Todos os números estão aqui. Mas essa imagem enganou a gente. Se você não fazer esforço de analisar os números, você vai sair dessa imagem com impressão enganada. Então, isso é uma fraude. Eu ia chamar isso de uma fraude. Não é uma mentira, mas é um jeito de representar os dados de tal forma que você sai enganado. Você não presta atenção. Você não envolve o seu sistema 2, o sistema de pensamento devagar, para analisar o que está mesmo escrito ou representado nessa imagem. Porque a resposta de análise gráfica, de análise de imagem, dá a resposta muito mais rápido, né? É só comparar o quadradinho verde com esse enorme retângulo cinza, você já vê que é muito menor. E já saiu a resposta. Então, o sistema 1, de novo, o sistema rápido, produz uma resposta incorreta, mas agora não é por causa de você errar, mas porque os atores dessa imagem aproveitarem do nosso pensamento humano para enganar a gente, para fraudar, mais ou menos. Então, para a análise dessa imagem, nós precisamos do nosso pensamento analítico. E claro que acredito que essa imagem tem relevância não só para o pessoal das exatas, mas também para o pessoal das humanas também, né? Mais um exemplo que também tem aplicação para todo mundo, que tem importância para todo mundo, é as vacinas. Essa foi uma notícia de abril, já faz algum tempo, que compara a mortalidade. Vamos tentar colocar aqui a tradução também. Não dá para colocar. Então, um estudo mostrou que depois de usar a vacina Pfizer, a mortalidade por 1 milhão das pessoas é muito mais alta do que depois de vacinação com a AstraZeneca ou depois de vacinação com vacina russa, Sputnik. E como vocês provavelmente perceberam pelo meu nome, que eu sou da máfia russa da nossa universidade, aí eu vou fazer várias referências às coisas russas nas minhas aulas e nas situações diferentes. Então, aqui nós temos os números da mortalidade, e você pode ver que isso é o número dos mortos, número dos mortos, é isso, né? Isso, death rate, para 1 milhão das doses aplicadas. Então, depois de Pfizer, por 1 milhão das doses, morreram 39 pessoas, e depois de Sputnik, só 2 pessoas. 2 mortes. Então, você pode pensar que Pfizer é praticamente
20 vezes mais perigoso. Mas isso é verdade? Os dados estatísticos estão aqui. E deveria ser verdade. E essa é a nossa impressão. Mas a impressão imediata, mais uma vez, é incorreta. Ou pelo menos não é completa. E isso é um tipo de bobagem mais complicado. Isso é uma bobagem ou engano estatístico. E para desmentir ele já precisa de muito mais trabalho do que nos casos anteriores. Ainda esse trabalho não é nada específico, você não precisa de saber de biologia ou de alguma coisa desse tipo. Você simplesmente precisa de capacidade de pensamento analítico para analisar a imagem geral, a situação geral, o quadro dessas pesquisas estatísticas. E, mais uma vez, é uma habilidade que é importante para todo mundo. Se você for um engenheiro ou, não sei, enfermeira, ou, não sei, motorista, você precisa poder analisar esse tipo de notícia. E como no nosso mundo de clickbait, o título de notícia tende de ser cada vez mais chamativo, aí as bobagens são mais comuns, todo dia são mais comuns. Quais são os possíveis problemas nessa análise estatística, ou nessa notícia de análise estatística? Que muitos dados não são mencionados. Qual que é a nossa opinião que é criada com essa notícia? Que Pfizer, a vacina Pfizer é perigosa, a vacina Sputnik é maravilhosa. Como já disse, para desmentir ou para, pelo menos, analisar essa opinião emocional, pela lei de Brandolini, nós precisamos fazer muito mais esforço do que simplesmente lendo o título. O esforço de desmentir uma besteira é muito mais complicado, você precisa muito mais esforço do que para implantar essa mentira ou esse engano nas nossas mentes. Quais são os problemas? Para começar, quais são os remédios, né, para todos esse tipo de bobagem? Qual desses problemas, né, da apresentação das notícias, digamos assim? O remédio é único, praticamente. Precisa parar para pensar. Mas, como dizemos, o sistema 2 funciona devagar, então você precisa parar mesmo. Você precisa parar e fazer esforço para analisar a situação. Não só engolir o título da notícia ou a imagem imediata, mas parar e fazer esforço para analisar o que está representado para você. Se está certo ou errado, se está enganado ou não. Se deixa você enganado ou, de verdade, passa para você a informação certa. E outra coisa é não ter medo dos números. Em muitos casos políticos, no mundo inteiro agora, especificamente com essa coisa de pandemia, todos eles usam os números e tentam jogar em cima de você um monte dos números, teoricamente provando o ponto deles.
Todos esses números parecem muito complicados. Ah, precisa saber matemática, eu não sei matemática, eu sei dos humanos, não sei o quê. Aí nem tenta analisar os números. Mas o que a gente vai tentar aprender nessas aulas é não ter medo dos números e não ter medo da matemática em geral. Todo mundo é capaz de fazer isso, só precisa parar para pensar. Então, eu posso rapidamente, como um exemplo de análise dessa bobagem estatística, analisar a situação sobre o Sputnik e vamos ver. Então, qual que são os problemas mais comuns? São os problemas mais comuns com os dados estatísticos nas nossas notícias. A gente não vai poder, de verdade, saber como funciona a vacina Pfizer comparada com a vacina Sputnik. O que a gente pode fazer, e o que é suficiente para fazer, é analisar como essas mortes, nesses casos mortes, as mortalidades, foram medidas. Quem foi contado para chegar nesses números 39, 20, 2. Já isso vai ser suficiente para dar uma ideia se esse título da notícia é verdadeiro ou falso, verdadeiro ou enganoso. Quais são os possíveis problemas nesse caso de vacina? Primeiramente, no título ninguém fala qual mortalidade foi tomada em conta. Isso pode parecer cínico, mas nesse quadro específico tem mortes e tem mortes. Algumas pessoas morrem por coronavírus após vacinação. Outras podem morrer por causa dos efeitos colaterais da vacinação. Mas, além de tudo isso, que seria importante para a análise de qualidade de vacina, também tem os casos quando pessoas morrem por causa alguma outra, né? Isso acontece. Infelizmente, o ser humano, ou felizmente, tem opiniões diferentes, o ser humano morre. Não tem nenhuma indicação nessa notícia se as mortes naturais ou as mortes por outras causas foram excluídas da análise. Então, a gente já tem uma indicação de possível manipulação dos dados. Esses dados aqui não são em si, não são mentirosos. Esses números são corretos. O problema que é, dependendo do jeito como eles foram calculados, eles podem não levar à resolução colocada no título da notícia. E um dos possíveis problemas na contagem desses números é o tipo de causa da mortalidade, se ela foi tomada em conta ou não. Outro possível problema, sim, Henrique, os dados estão corretos, exatamente. Mas a apresentação ou conclusão que o autor da notícia tira desses dados pode ser enganoso ou incorreto, né? Desses dados apresentados naquela imagem, você não pode, pelo menos sem um esforço adicional, tirar a conclusão colocada na notícia. Não que são ambíguas, mas é que, não pode, né? Tem alguns fatores que você precisa tomar em conta antes de fazer a conclusão, antes de poder
afirmar que uma das vacinas é melhor do que a outra. Qual que é o outro possível fator? É a idade. Pessoas dos grupos etários diferentes foram vacinadas com vacinas diferentes, em geral. E claro que se um grupo de 80 mais anos, 80 e mais anos, foram vacinados com Pfizer, e o grupo vacinado com Sputnik tinha, em média, 30 anos, a mortalidade entre esses dois grupos vai ser diferente, independentemente das qualidades das vacinas. Então, se os seus dados não forem ajustados para tomar em conta as diferenças etárias, então a conclusão não é bem baseada. Os dados são corretos, mas a conclusão que você tira, o autor dessa notícia tirou, não é justificada. Mais um outro fator que pode influenciar a interpretação desses dados é o tempo. Pfizer, por exemplo, foi aprovado em dezembro de 2020. Acredito que 2019. O Johnson & Johnson, 4 meses depois. Passou mais. E o Sputnik só foi aprovado, sei lá, meio ano depois desses dois. Aí, se você agora compara o número dos mortes, claro que quanto mais tempo passou depois de vacinação, tem mais chance de morrer. Por qualquer causa, tanto relacionada à vacina quanto não. Então, você não pode comparar a mortalidade de vacina sem ajustar os dados por tempo que demorou desde que a vacina começou a ser aplicada. E, finalmente, as vacinas diferentes foram aplicadas nas fases de pandemia diferentes. Portanto, a mortalidade geral de coronavírus, por exemplo, foi diferente, porque a gente aprendeu a curar. Não curar, mas pelo menos diminuir a mortalidade. Então, esses são exemplos de fatores que podem e devem ser tomados em conta para justificar a conclusão. Os dados são corretos, mas a conclusão provavelmente não é. A gente não pode, como a gente não são estatísticos, não são médicos, a gente não pode ter certeza que esses dados foram ajustados de maneira certa. Mas se nós vemos que esses fatores não são representados no anúncio, na notícia, no artigo, aí a gente sai o quê? Com dúvida. Então a gente já faz esforço para tirar a emoção com o nosso pensamento analítico. E como você pode ver, aqui não tem nenhum tipo análise muito específico. É simplesmente uma análise cotidiana, né? Tudo bem, tem pessoas velhas, tem pessoas mais jovens, uns morrem mais frequente do que os outros. Então, isso quer dizer que todo mundo é capaz de fazer isso. Com o pensamento analítico que a gente desenvolve. Mais uma vez, análise desse tipo envolve o nosso sistema 2, o nosso pensamento analítico. E, do mesmo jeito como muita gente faz a musculação na academia para manter o corpo saudável, da mesma forma, nós podemos fazer a musculação cerebral. Aí eu sempre coloco esse nome para todos os meus cursos de matemática. Trata isso como musculação cerebral para o seu pensamento analítico.
esse pensamento que nós precisamos, tanto para analisar os nossos políticos, quanto qualquer política pública, social, para fazer qualquer decisão econômica na nossa vida familiar, a gente precisa de pensamento analítico. E isso é o conteúdo prático de toda matéria de matemática. Então, por favor, se você está pensando que você nunca vai precisar de matemática na sua vida, para de pensar assim. Até se você nunca precisar de propriedade de logaritmo, ou de, sei lá, de tangente, trata o estudo dos tangentes e logaritmos como a musculação cerebral, como o jeito de desenvolver o seu pensamento analítico.